Queridos, queridas, hoje eu quero falar com vocês sobre uma série que ela tem me deixado um pouco intrigado e talvez muita gente não esteja gostando ou tá gostando, enfim, não sei, que é Pluribus, né? E, bom, pra você que ainda não assistiu ou vai assistir ou não sabe se vai assistir ou não sabe o que tá fazendo aqui e tá tudo bem, eu também não sei muitas vezes o que eu tô fazendo, mas a história é basicamente um bando de cientistas captam um sinal vindo do espaço, um sinal que provavelmente ia deixar a doutora Eleanor de contato com Tesão. É, e acabam notando que esse código ele é um RNA. E eles começam a desenvolver esse RNA em um laboratório, que acaba se tornando um vírus, e esse vírus acaba escapando. Em vez dele matar as pessoas, né, como a gente normalmente viria, ele acaba fazendo com que as pessoas se tornem, se fazem parte de uma mente coletiva, né? A série acaba falando que não é muito bem um vírus e nem muito bem esses contaminados sabem o que é, mas eu vou chamar de vírus para facilitar aqui, né? E como a natureza é muito doida, sempre tem as pessoas que são imunes a alguma coisa, a esses eventos da natureza, né? E não é diferente em Pluribus. A gente tem 12 pessoas que são imunes e entre elas a Carol Sturka, que é a protagonista. E, gente, sério, assim, ela é muito chata, ela é muito rabugenta, ela reclama de tudo. Ah, Léo, mas o mundo tá uma merda, tá todo mundo contaminado, ela tá sozinha, papapá, ela vai ficar rabugenta mesmo. Mas, gente, ela já era rabugenta, assim, antes de toda essa merda acontecer. Então, assim, sem desculpa, sem defender a Carol. Mas, enfim, o meu intuito aqui não é falar sobre a trama da série. Não é pensar em teorias do que vai acontecer, como que o vírus veio para a Terra. A gente já meio que sabe isso, mas por que ele saiu do planeta que ele saiu, o que aconteceu nesse planeta para ele sair de lá, que é o Kepler 22b, e como que a Carol vai curar todo mundo. Né? Isso deixo para outras pessoas pensarem nisso. Mas eu queria trazer aqui para vocês uma outra visão, uma visão voltada mais para o roteiro da série, né? E que talvez possa deixar a série um pouco mais interessante, que na minha opinião ela está muito parada, ela está um pouquinho monótona. E talvez esses pensamentos possam deixar um pouco mais interessante. Porque só pela história, eu não sei se a série ela vai se sustentar, né? Eu vi que o Vince Gilligan, que é o mesmo escritor de Breaking Bad, ele vai querer, ele já tem uma ideia para umas 4 temporadas e eu não sei se a história que ele está propondo, né, a trama, ela se sustenta por 4 temporadas. Mas isso é achismo, isso é minha opinião e não estou falando que eu faria diferente ou que eu faria melhor, pelo amor de Deus, é simplesmente achismos. Então o meu ponto e o que eu quero trazer é que Pluribus ele não é só uma série de ficção científica. Eu acho que o buraco é mais embaixo. E quando a gente fala de roteiro, né, quanto mais embaixo for esse buraco, mais interessante, mais genial começa a ficar o negócio. E para isso que eu tô pensando, faça sentido para vocês, eu vou explicar um pouco sobre as camadas da história, né? Sabe tipo boneca russa, né? Aquela boneca que ela tem uma boneca dentro da boneca e boneca dentro da boneca da boneca da boneca. Tipo assim, uma boa história, ela é tipo isso. Ela tem camada dentro de camadas e dentro de camada. Pensa que a história, né, ela tem a própria narrativa, que seria a história, né, a trama em si, que é o que a gente vê aí por cima, né, que seria a primeira camada. Só que ela também, quando a gente começa a destrinchar essa história, a gente começa a achar essas camadas de significado, a gente começa a ver sobre o que realmente a história é. E vai por mim, não é só uma história de um vírus de outro planeta. Então vamos lá, eu separei aqui em algumas camadas. Provavelmente essa quebra de camadas minhas não tá a melhor possível, mas enfim, é o que na minha cabeça funcionou, é o que na minha cabeça faz sentido quebrar a história nessas camadas para ir aprofundando. É tipo um funil mesmo. E aí, a primeira camada que a gente vê é a superfície. Então é o que literalmente está na tela, né? Aqui tá as ações, tá as falas, tá as explosões, tá os eventos, é a trama em si,
né? É aquilo que entretém a gente, é o que faz você assistir a série e achá-la divertida. Aproveitando que o Pluribus é do Vince Gilligan, né? Vamos para Breaking Bad, né? Então, aqui é onde a gente vê a transformação externa do personagem. É onde a gente vê, por exemplo, o Walter White saindo de um professor para um traficante. Quando a gente vai para a segunda camada, eu gosto de pensar que é o arco interno do personagem. A gente, na primeira, tem o externo, e na segunda vai para o arco interno. Enquanto a primeira camada ela mostra o que está acontecendo externamente, né? A segunda ela vai mostrar o porquê que isso importa. E aqui é o arco do protagonista, né? A transformação interna do personagem. Voltando para o exemplo do Walter White, né? É onde ele sai de um cara comum, né? Um professor, e ele se vê dominado pelo ego, pela raiva e pela necessidade de controle. Né? Ele parte de um homem comum para esse homem dominado pelo próprio ego. E aqui, né, tipo, pensando nesse exemplo, a jornada não é fazer metanfetamina, não é se tornar um traficante, né? Não é o objetivo dele. O objetivo dele, né, quando a gente vê no final da série, é ele admitir que ele não fez pela família. Ele fez por ele mesmo, ele fez porque ele gostava daquilo. Descendo agora um pouco para a terceira camada, eu acho que aqui é onde as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. É quando a gente começa a ter o subtexto, né? E o que é o subtexto? O subtexto é aquele significado oculto, é a mensagem por baixo do que está sendo dito, por baixo do que está sendo mostrado. É aquilo que a cena tá querendo dizer, mas sem dizer. É aquele significado na ação do protagonista, naquilo que ele fala, com quem ele conversa, por que que ele fez aquilo. No cinema, o subtexto é a gente começa a ter um vislumbre de onde realmente está a história, do que sobre é a história. Tem uma cena em Pluribus da Carol cavando uma cova da namorada morta. Bom, se é cova, ela tá morta, né? Mas enfim. E olhando essa cena, parece que é uma cena cheia de simbolismo e cheia de ironia, né? Porque, pô, ela tá com uma luva amarela, né? E a série é cheia de amarela, é, né? Um simbolismo bem forte. E, assim, o amarelo tá muito presente na série e ele é uma cor muito associada à felicidade, né? E você ter a protagonista cavando a cova da namorada usando uma luva amarela, irônico no mínimo, entendeu? Então, assim, qual mais simbolismo a gente tem aí? Qual mais significado a gente tem aí? Isso quer dizer alguma coisa, né? Mas eu confesso que eu não sei o que isso quer dizer. Se alguém aí souber, deixa nos comentários aí, me ajuda, vou ficar feliz. Indo para a quarta camada, eu apelidei aqui de tema, né? Que é onde a gente está muito ligado ao subtexto, né? O subtexto ele acaba falando sobre o tema, mas o subtexto é uma ferramenta usada para se transmitir o tema da história. Então, quando a gente fala em tema, é sobre o que é o filme, é sobre o que é a série. É aquela ideia que fica na cabeça depois que o filme termina, depois que você termina o episódio. Um exemplo legal é a gente ver Clube da Luta, por exemplo. A gente tem como tema principal, né, aquela rejeição do consumismo e a superficialidade da vida moderna. E uma das falas do Tyler, né, ele diz assim, as coisas que você possui acabam possuindo você. E nota como essa fala, ela passa a ideia do tema, né, da superficialidade e da rejeição do consumismo, mas sem falar sobre isso, sem falar as palavras superficialidade e sem falar consumismo. Ela passa essa ideia, né, você fica pensando nisso sem que sem querer, sem querer. Foi tipo, foi por baixo, entendeu? Veio por baixo assim e te pegou. Agora vamos descer um pouquinho mais. Tá acabando, tá? Tá acabando. Aqui nessa camada eu vou puxar um conceito legal que eu aprendi recentemente, que eu acho que encaixa muito bem aqui. É o conceito, eu não sei se vocês já escutaram nessa palavra, mas é o conceito de Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra em alemã que, em tradução direta, né, significa espírito da época. Pensa assim, é aquilo que todo mundo sente, pensa, teme e deseja ao mesmo tempo,
mas sem combinar, entendeu? É aquilo que está inato à sociedade que você está vivendo. É como se fosse o humor coletivo daquela geração. Pensa nos anos 80, por exemplo, a gente tinha, por exemplo, o medo da Guerra Fria, a gente tinha o fascínio pela tecnologia. Lá pelos anos meados de 90 para 2000, a gente estava com um avanço muito forte da tecnologia e uma globalização muito forte. Então, por exemplo, o Matrix, né, de 99, ele capta muito esse medo do avanço da tecnologia. E hoje qual que seria o zeitgeist, né? Acho que a gente pode entrar muito na questão da ansiedade, do excesso de informação, de rede social, a sensação de comparação com o outro constante, excesso de trabalho, né? Eu acho que um filme que ele captou muito bem isso é o Coringa, né? O Coringa ele pegou esse sentimento de abandono social que a gente tem e mostrou numa história muito legal. Mas é o primeiro Coringa, tá, gente? O segundo não esquece que existiu. E a última camada, né? Eu acho que é essa camada que fala sobre arquétipo, né? É o arquétipo do indivíduo. Mas o que é um arquétipo? Pensa no arquétipo como um modelo universal de um personagem que toda a cultura vai reconhecer intuitivamente. Vamos pegar um exemplo bem simples que é Star Wars. O Luke é o arquétipo do herói, mas não aquele herói, esquece herói da Marvel, tá? Pelo amor de Deus, não é esse herói que a gente está falando aqui. É aquele herói que passa pela sua jornada de transformação externa e interna, que reluta aquele chamado e que no fim, enfim, né, é outro herói. E sai do outro lado com uma mudança positiva ou negativa. Então, vamos lá, a gente tem a figura do Luke, que é o herói, a gente tem o Obi-Wan, que é o mentor, e o Darth Vader, que é a sombra. Esses arquétipos, todo mundo, o mundo inteiro assistindo Star Wars vai reconhecer. Mesmo que ele não consiga, mesmo que as pessoas não consigam colocar em palavras isso, né? Tipo, ó, o Luke é o herói, o Darth Vader é a sombra, ou o Obi-Wan é o mentor, mas eles vão reconhecer essas figuras. Eles vão olhar pro Obi-Wan e vão pensar, esse cara é um mentor, é ele que vai ensinar o Luke e vai guiar ele na jornada até ele se tornar um Jedi. O ponto do arquétipo é as pessoas reconhecerem o papel desses personagens sem que o roteirista, né, sem que o George Lucas precisasse falar quem que ele é. Precisasse falar assim, olha Obi-Wan, você é o meu mentor. Olha, eu sou o herói. E o Darth Vader, ele é a minha sombra. E ele é tudo que... Ele representa tudo que eu tenho medo de ser. Entendeu? Mas você capta essa ideia sem que isso seja dito pra você. Léo, chega de camada, minha cabeça tá doendo, já tá explodindo, a minha boneca russa já acabou de camada, eu nem tô mais prestando atenção no seu vídeo. Calma, 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 que agora tudo vai fazer esse sentido. Agora voltando para pluribus, né? Agora tudo vai fazer sentido. Todas essas camadas que eu fiz vocês entenderem vai fazer sentido. Então, na primeira camada, a gente tem a história. A gente tem os acontecimentos externos do personagem. Né? A gente tem, pô, é o vírus que veio do espaço e conecta todo mundo nessa mente coletiva. Na segunda camada, já vamos rápido, vamos lá. Na segunda camada, o arco interno da protagonista, a gente parte de uma Carol, ou Carol, enfim, a gente parte da Carol, que ela tá infeliz, desconectada de si, ela é alguém que ela não é, ela finge, né, ser uma pessoa que ela não é, e ela tá vivendo nesse ciclo de autodepreciação. A gente vê que ela é alcoólatra, ela já bebia antes, bebia talvez mais do que a gente tá vendo ela beber agora. Né, um detalhe que a gente pode ver no carro, né, que ela e a Ellen, né, a namorada dela, tem um bafômetro, né, então precisa de um bafômetro para poder dirigir, ou seja, ela já bebia muito, então ela já vinha nesse processo de autodepreciação. E o arco dela, eu acho que não vai ser tão simples quanto salvar o mundo, acabar com o vírus, ou, sei lá, virar talvez um líder desses imunes, né. Eu acho que o arco dela vai ser se tornar quem ela realmente é. E talvez, fazendo isso, talvez ela acabe com o vírus. Mas agora segura essa ideia e vamos descer mais uma camada.
Vamos descer pro subtexto agora, né, que é a terceira camada. A gente tem uma dica que, numa fala da Carol pra Ellen, né, que elas estão num bar, que é revelado pra gente que ela tem um livro sério que ela gostaria de publicar, que chama Bitter Chrysalis. Traduzindo, é a crisálida amarga. E o que, que é, que é isso, né? Amargo sabe o que, que é, mas crisálida é um estágio da borboleta. É um estágio de pulpa da borboleta. É uma fase intermediária entre a larva e a borboleta. Então, né, enquanto ela tá no casulinho dela. Olha o subtexto nisso. Olha o subtexto. Gente, olha isso. A Carol ela vai passar por uma metamorfose emocional, né? E pelo que o título sugere, ela vai ser bem desconfortável. A Carol não vai gostar nada disso. Vamos descer mais uma agora. Agora vamos descer mais uma, quarta camada, o tema. Eu separei aqui alguns temas interessantes que o próprio Vince Gilligan comentou que são temas que a série fala. Individualidade e dissidência, fascínio pela inteligência artificial, uma crítica à inteligência artificial também, e valor da experiência humana e, claro, a felicidade. E eu queria focar um pouco nessa da experiência humana e da felicidade, juntar um pouco essas duas para a gente fazer a análise da série dessa camada. E olhando para essa felicidade da série, a gente tem uma felicidade, né? Ela mostra pra gente uma felicidade que é imposta, né? As pessoas não tiveram opção de escolher entre essa felicidade, essa mente coletiva e todo mundo ficar feliz. E por que eu acho que todo mundo tá feliz nessa mente coletiva? Todo mundo tá sorrindo e todo mundo fala que a Carol quer fazer ela feliz, né? Então eu acho que o objetivo dessa mente coletiva é fazer as pessoas felizes, é impor essa felicidade. E pelo que eles comentam, né, não tem outro jeito de você ser feliz a não ser fazendo parte dessa mente coletiva. Tem até uma fala da Zoja pra Carol, né, que ela diz assim, você vai se sentir melhor quando for uma de nós. Então, é uma... Eles querem impor essa felicidade na Carol, né? E aí já vamos descer pra quinta camada, que é a metáfora social. E é aqui que o negócio fica louco. Lembra do Zeitgeist que eu comentei? Que é o espírito da época? Aqui eu posso ter pirado muito, tá? Posso ter pirado muito, mas vamos lá, eu ajudo vocês a entender a minha cabecinha. Eu aposto que se você abrir o seu Instagram agora, nesse momento, você vai ver gente viajando, você vai ver alguém comendo num restaurante super legal, você vai ver pessoas num parque, você vai ver gente na academia às 6 da manhã, você vai ver gente feliz com o trabalho, você vai ver todo mundo postando vitórias. Todo mundo tá sempre conectado, todo mundo é sempre paz e amor. Todo mundo é super cool, entendeu? Todo mundo é super cool no Instagram. E aí você olha aquilo e você tá no seu escritório cinza, né, num céu cinza, sendo cobrado pelo seu chefe. Você não tá em Paris comendo croissant, você não foi na academia malhar seus glúteos hoje, você não foi comer um fettuccine de ragu de cordeiro no pecorino hoje. Em outras palavras, todo mundo tá feliz, menos você. E isso é muito louco. Isso é muito louco como a série ela capta esse conceito, esse zeitgeist da época, né? É um medo da época, né? Parece que é um conceito que ele surgiu com a rede social. Talvez já existisse no passado, né? Mas parece que quando surge a rede social, isso intensifica de um jeito muito forte. Eu até tava pensando, tipo, se quando eu era criança ou quando eu tava mais na adolescência isso existia, ainda não era tão forte. Eu acho que ainda não era o espírito da época. E hoje esse espírito ele tá muito mais forte. E isso é muito louco. Isso é muito louco. Talvez eu tenha pirado muito, talvez até demais, mas enfim, é, enfim, é muito legal. Agora vamos mais fundo. Cara, e agora vamos descer para a última camada. Eu juro que é a última. Eu juro que é a última, mas vamos descer até o chão agora. É... que é pro interior da Carol. Eu acho que é o arquétipo da Carol. Eu acho que a gente tem um arquétipo muito raro aqui. Eu, pelo menos, eu nunca não cheguei a notar esse arquétipo em tão explícito em outras obras, né? Outros filmes, outras séries. Mas pode ter passado batido, tá, né? Eu acho que eu comecei a ter essa visão muito recente, mas é um arquétipo da borboleta. E é um símbolo perfeito, é um símbolo perfeito para mostrar essa transformação
né, esse renascimento para a liberdade que a protagonista vai passar. Né? A Carol, ela tá nessa crisálida dela, ela tá nesse casulo, e essa mente coletiva, esse acontecimento que teve, é o casulo dela. Na minha ideia, antes ela tava no estágio de larva, teve esse acontecimento, todos ficaram na mente coletiva e tornou um casulo dela. É curioso que até tem uma cena, tô pirando, tá, gente? Tô pirando. A Zorja ela aplica uma droga na Zorja e a Zorja tá meio que passando mal, e esse coletivo em volta dela faz esse casulo, né, esse simbolismo. Por que eu acho que esse arquétipo faz sentido, né, para a história? Vamos olhar para Carol e pensar na borboleta, né? Tipo assim, a borboleta ela vai renascer. Ela vai renascer diferente, né? Pensa numa larva com uma borboleta. São dois bichos totalmente diferentes. Né, a borboleta ela é delicada, ela traz uma ideia de liberdade emocional, uma ideia de leveza, de desapego, né, uma borboleta. E agora você olha para Carol. Como que a Carol tá? A Carol, ela não é nada delicada, ela é super grossa com essa mente coletiva, ela já era chata antes disso acontecer, o emocional dela tá bem instável, né? Ela tá passando por um período forte, né, de luto, de perda da namorada. E a Zoja até fala que as emoções da Carol, né, são essas emoções negativas, elas têm um impacto muito grande neles, né, no coletivo. E ela ainda está muito apegada ao passado. Se você prestar atenção em algumas falas dela, parece que ela quer retornar para a vida dela, né? Ela quer que tudo volte a ser a como era. Ela quer salvar o mundo para tudo voltar como era. E ironicamente, ela era infeliz nessa vida que ela tinha, né? É muito curioso. E depois desse casulo, né? Depois dessa introspecção que a borboleta, que a larva e a Carol vai passar, a borboleta ela emerge com um novo propósito. Né? O propósito que ela nasceu para ser. Ela nunca nasceu para ser uma larva, ela nasceu para ser uma borboleta. Mas ela tem que passar por todo esse processo, ela tem que estar nesse casulo, ela tem que ser a larva e ela tem que passar por essa crisálida para ela atingir o seu propósito. E eu acho que é o que vai acontecer com a Carol. É aqui que a gente vê tem uma ideia do arco dela, né? Para onde que ela vai? Né? Ela parte hoje de uma pessoa que é muito fechada, muito rude e infeliz, e talvez nesse momento e talvez durante esse casulo, né, que ela vai sair, né? Ela vai encontrar o propósito, ela vai se encontrar, ela vai, enfim, descobrir alguma coisa de si que faça com que ela tenha a mudança dela, né? E aí ela fecha o arco do personagem dela. Enfim, talvez eu tenha pirado demais, talvez, ou assim, na minha opinião, com certeza, não só talvez. Mas isso acontece muito, tá, gente? Mas é divertido pensar essas coisas, né? E se eu tô gostando da série, eu não sei ainda. Eu queria acabar a primeira temporada pra dizer se eu gostei ou não. Acho que as minhas expectativas estavam um pouco altas demais pra isso. Isso de esperar acabar a primeira temporada é porque eu não tava gostando muito da primeira temporada de. Esqueci o nome. De Ruptura. Eu não tava gostando muito da primeira temporada de Ruptura. E eu só fui gostar da série lá pelo sexto episódio. E eu acho que são 8 episódios na primeira temporada. Mas eu demorei pra engatar e pra me interessar. Então talvez eu acho que isso possa estar acontecendo aqui em Pluribus também. Mas mesmo eu não estando muito ligado na série, eu consegui assistir ela por essa ótica, né, enxergar esses significados e essas metáforas sociais, eu acho que deixa a série um pouco mais interessante. Porque pela trama em si, eu não tô muito animado, entendeu? Ela não tá tão interessante assim. Mas esse é o desafio do roteirista, né? Tipo assim, pô, não importa o quão profundo foi a sua metáfora, o quão profundo sejam as camadas que você colocou na história, né? Se a trama ela não tá interessante, se a trama ela não prende, eu acho que não adianta nada, né? A trama ela tem que prender, ela tem que como diz, né? A primeira camada é a superfície. Então, se você não consegue manter o cara na superfície, quem dirá que o cara vai conseguir acessar a sexta camada do arquétipo, entendeu? Ah, mas Léo, você tá falando que agora para assistir filme e ficar interessante, eu tenho que ver por essa ótica de camadas e camadas. Eu não tô falando isso.
Muitos dos filmes que eu vejo, eu não fico analisando tudo isso, eu simplesmente quero ver pela trama, né? Nossa cabecinha precisa de descanso também, senão a gente fica meio maluco. Mas é muito interessante ver por essa ótica. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Tipo, eu pegar um filme que é muito. A trama é muito boa e tentar quebrar pelas camadas que esse filme pode ter. Falei, hein? Bom, e se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Compartilha com os amigos que estão assistindo Pluribus também, ou com alguém que só queira ouvir um maluco falando sobre essas maluquices. E vocês, né? Vocês já assistiram Pluribus? O que vocês estão achando da série? Vocês concordam com esses pontos que eu trouxe, com essas camadas que eu tentei trazer aqui? Deixa nos comentários, né? Eu gosto muito de discutir essas piras aí, então seja muito bem-vindo em discutir comigo. Se quiser falar comigo no Instagram também sobre isso, vou ficar muito feliz. E vejo vocês no próximo vídeo, que eu não sei do que vai ser. Falou!